Bom dia. Nós hoje vamos começar o semestre 2020.2 e na disciplina de macroeconomia, essa será a primeira aula da disciplina, onde a gente vai discutir a questão da economia clássica. Como a economia clássica via a questão do produto e do emprego, e a gente vai fundamentar a estrutura da economia clássica para depois, mais tarde, a gente ver como a Revolução Keynesiana vai modificar o aspecto, os principais aspectos com relação à economia clássica. Bem, a economia clássica começou com Adam Smith, em seu livro clássico, Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. Um livro que foi publicado em 1776, mais conhecido como A Riqueza das Nações, é o livro que fundamentou os aspectos básicos daquilo que a gente veio a chamar como ciência econômica e, utilizando como precursores David Hume e John Locke, Adam Smith fincou as bases daquilo que mais tarde seria conhecido como a escola econômica clássica. Depois de Smith, que enfatizou uma série de aspectos da economia clássica, como a noção de harmonia de interesses, a noção de equilíbrio, a noção de divisão do trabalho e vantagens comparativas. Depois disso, veio David Ricardo, em seu clássico Princípios de Economia Política, de 1817, ele também, baseado naquilo que Adam Smith tinha escrito, ele também deu uma série de contribuições com noções de rendimentos marginais decrescentes e vantagens comparativas relativas. Ele solidificou o terreno da economia clássica e foi seguido por John Stuart Mill, que também escreveu um livro chamado Princípios de Economia Política, em 1848, onde ele já começa a vislumbrar as ideias da economia clássica que ficam cada vez mais sólidas, mas começam também a questionar uma série de aspectos que mais tarde vão gerar a chamada Revolução Marginalista. Depois da Revolução Marginalista, de 1871, a gente tem aquele que é considerado um dos precursores da escola neoclássica, Alfred Marshall, que escreveu em 1920 seu clássico Princípio de Economia, e Arthur Cecil Pigou, escreveu a Teoria do Desemprego em 1933. Esses autores já eram economistas clássicos e fundamentaram os princípios da nova economia, que era a economia neoclássica, mas também, principalmente Pigou, já havia trabalhando aquilo que mais tarde John Maynard Keynes vai, em seu clássico de 1936, a Teoria Geral, vai dizer que era realmente uma revolução com relação à macroeconomia. Bem, mas primeiro, antes da gente chegar a Keynes, vamos começar com aquilo que os economistas clássicos viam a respeito da economia. Como é que os clássicos viam a macroeconomia? A ideia básica dos clássicos era o seguinte: a gente tem aqui uma economia onde a economia vai crescer de acordo com a função de produção que envolve capital e trabalho. E a gente tem essa reta que seria o potencial de crescimento da economia. Ou seja, daqui até aqui a gente teria YT barra, que é o produto potencial da economia. E, entretanto, nem todos os momentos a economia está em cima do potencial, né? A gente tem alguns pontos aqui, 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 aqui e aqui, onde a economia está em cima do produto potencial, mas na maioria das vezes a economia de fato está ou aquém ou além do produto potencial. A gente pode ver nessa curva contínua, sempre a economia girando em torno do potencial, então essa curva bem mais macia, descontínua, ela também gira em torno do potencial, mas muito mais próximo do produto potencial, tanto nos momentos de alta quanto de baixa. O que a gente tem, então? A gente tem aqui YT, que é o produto efetivo, o produto real da economia, e tem YT barra, que é o produto potencial. Se
a gente tem, na maioria dos momentos, uma diferença entre YT barra YT, então o que nós temos é que aquilo que a gente chama de hiato do produto. Ou seja, o hiato do produto ele vai tender a zero, mas ele não necessariamente é zero o tempo todo. E o que é que os clássicos pensavam? Os clássicos pensavam na macroeconomia como sendo algo que era autocorretivo, ou seja, pode ser que no curto prazo o equilíbrio seja atingido porque a economia efetiva, o produto efetivo, está girando em torno do produto potencial. Só que nós temos que esses equilíbrios podem ser instáveis ou estáveis. Então, a ideia é a gente tentar descobrir como, dado um determinado equilíbrio, a gente pode ver a economia se comportando de volta a cair no desequilíbrio e voltar de novo para o equilíbrio. A ideia dos clássicos é que a ausência momentânea de pleno emprego, ou seja, o fato de haver desemprego momentâneo, fazia com que as próprias forças de mercado se ajustassem de forma a que, em algum momento, se voltasse ao pleno emprego. É por isso que os economistas clássicos consideravam que no mercado de trabalho só havia um tipo de desemprego, que era o desemprego voluntário. O desemprego voluntário ocorria quando o trabalhador olhava para a quantidade de vagas que estavam sendo ofertadas, via o salário que estava sendo oferecido e pensava, bem, por esse salário eu não me disponho a trabalhar. Isso é o chamado desemprego voluntário. Mais tarde, com Keynes, vai se começar a pensar em desemprego involuntário, que é o tipo de desemprego que Keynes admite como sendo o desemprego mais importante da economia. É o fato de que as pessoas desejam trabalhar, buscam vagas, mas não conseguem emprego. Então, a ideia básica é que a economia clássica pensava que a economia estava sempre em pleno emprego, eventualmente qualquer tipo de desvio do pleno emprego, rapidamente esse desvio era corrigido e a economia voltava para o pleno emprego e voltava para o produto potencial. Bem, a economia clássica, ela não foi criada do nada, né? Ela veio como uma reação às escolas que havia anteriormente, a escola mercantilista e a escola fisiocrata, e a escola a qual o classicismo mais se contrapôs foi a escola mercantilista. A escola mercantilista foi uma das primeiras escolas econômicas onde seus autores pensavam basicamente o seguinte: a economia deveria ser regida pelo interesse nacional, então o Estado deveria intervir e o Estado deveria direcionar a economia na busca de dois aspectos básicos. Primeiro, o processo de enriquecimento de uma nação estava necessariamente ligado ao processo de conseguir metais preciosos e também ao processo de conseguir exportar mais bens e serviços do que importar. Ou seja, basicamente, o mercantilismo via a economia como um jogo de soma zero, onde a vantagem de um Estado nacional, de um país, só ocorria em relação à desvantagem do outro país. O que é um jogo de soma zero? O jogo de futebol é um jogo de soma zero. O jogo de basquete, vôlei são jogos de soma zero. Para um ganhar, o outro precisa necessariamente perder. E era assim que a escola mercantilista via a economia. Para que houvesse enriquecimento em um país, era necessário que esse país tivesse uma balança comercial superavitária, e para isso ocorrer, significa necessariamente que outros países teriam que ter balança comercial deficitária. Os mercantilistas acreditavam que isso gerava prosperidade para o Estado Nacional e para a população desse país, em detrimento de uma pobreza ou depauperização de outros países. Então, a ideia da escola mercantilista era que o objetivo de uma nação era acumular metais preciosos, ou seja, o metalismo. A
escola mercantilista considerava que metais preciosos eram a mesma coisa que riqueza. Então, se um país acumulasse ouro ou prata, esse país estaria enriquecendo e, portanto, esse país estaria conseguindo ter uma balança comercial superavitária. E, obviamente, o governo, o Estado Nacional, deveria ser o direcionador de todas essas políticas. A economia clássica vê esse ambiente de força do Estado Nacional pregada por parte dos mercantilistas e discorda. A economia clássica começa a pegar uma série de influências de uma escola francesa chamada fisiocracia e discordava de uma série de aspectos da escola mercantilista. O que a fisiocracia, quando surgiu, questionava o mercantilismo? Basicamente, a fisiocracia, por ter entre seus precursores muitos médicos, então se utilizava a medicina como uma grande metáfora de como a economia funcionava. Os fisiocratas pensavam: a economia é como um organismo vivo, onde nos seres humanos as pessoas precisam se alimentar, esse alimento é transformado em energia e essa energia movimenta todos os órgãos do corpo. A fisiocracia considerava que o organismo econômico funcionava de uma forma semelhante. Só que, para a fisiocracia, o alimento de uma economia era o setor agrícola e a mineração. Então, a fisiocracia pensava: os únicos setores que criam valor, que criam riqueza, são agricultura e mineração. Todos os demais setores são importantes, como no organismo, o sistema circulatório ou o sistema respiratório são importantes, os braços, pernas, os órgãos, o cérebro, tudo isso é importante, mas o que era que os fisiocratas pensavam? A alimentação é que faz com que entre energia no corpo, essa energia, esses alimentos são transformados em energia e é isso que move o corpo. Então, para os fisiocratas, a alimentação da economia era exatamente o setor agrícola e o setor de mineração. Então, os fisiocratas pensavam: indústria é importante? Sem dúvida, como os braços e as pernas do ser humano, certo? Para se movimentar, mas a indústria depende da agricultura, que é o alimento da economia. Serviços também são importantes, sem dúvida. Serviço ao sistema circulatório ou o sistema nervoso, o cérebro, que comanda uma série de coisas, mas o mais importante é a alimentação, a agricultura e a mineração em uma economia. A economia clássica pega uma série desses aspectos, só que modifica os aspectos trazidos com a fisiocracia pelo seguinte: para a economia clássica, não há diferença de trabalho em qualquer setor. Indústria, comércio, serviços, agricultura, mineração, transporte. Para a economia clássica, qualquer setor pode criar valor. Ao contrário dos fisiocratas, que achavam que o valor era determinado só na agricultura e na mineração, e ao contrário dos mercantilistas, que achavam que só uma balança superavitária e a acumulação de metais preciosos é que era capaz de gerar riqueza. Para os clássicos, não. Para os clássicos, qualquer trabalho é capaz de gerar riqueza, é capaz de gerar valor e não é necessário uma coordenação por parte do Estado, ao contrário do que pensavam os mercantilistas. Por quê? Existe um mecanismo chamado mecanismo de mercado, que é um mecanismo autorregulador. O livre mercado, se as pessoas forem livres para fazer transações voluntárias, essas pessoas irão produzir aquilo que seria o mais produtivo para a sociedade, as pessoas se engajarão no processo de divisão do trabalho, especializando em cada setor, em cada área, para ser o mais produtivo possível, e com isso, qualquer profissão, qualquer setor, em qualquer área da economia, é possível criar valor, criar riqueza, criar prosperidade. Então, a ideia é que, para os clássicos, ao contrário da economia mercantilista, a acumulação de ouro e prata não necessariamente gera valor, porque ouro e prata não tem
valor intrínseco, ou seja, a pessoa ser possuidor de muito ouro e prata não significa que essa pessoa vai ser uma pessoa rica, porque ouro e prata é uma moeda. Sendo uma moeda, só vai haver riqueza se houver a possibilidade das outras pessoas aceitarem ouro e prata como forma de comprar bens e serviços. Imagine que você vive numa sociedade onde as pessoas produzem alimentos, produzem sucos, água, bebidas e alimentos, comida e bebida, e ninguém aceita ouro nem prata. O que acontece quando chega um forasteiro cheio de ouro e prata nessa sociedade? Ele vai morrer de fome, né? Por quê? A ideia básica é que a moeda só faz sentido se as pessoas aceitarem essa moeda como um fator de troca. Se as pessoas rejeitarem essa moeda como um fator de troca, como essa moeda não possui valor intrínseco, então essa moeda torna-se inútil. E, na verdade, os economistas clássicos estavam vislumbrando o mundo com alguns séculos de antecedência. É só a gente olhar o que acontece em países que sofrem um processo de hiperinflação. O que acontece em países que sofreram o processo de hiperinflação? Depois da Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu na Alemanha, no Império Austro-Húngaro, que se desfez, né? Então virou país independente, a Áustria, a Hungria. Recentemente, o Brasil, a Venezuela, o Zimbábue sofreram processos de hiperinflação. E o que acontecia nesses ambientes? Por mais que o governo imprimisse moeda e tentasse forçar as pessoas a usar essa moeda, as pessoas se desfaziam de moeda o tempo todo. As pessoas faziam de tudo para não aceitar moeda. Procuravam aceitar quaisquer outras coisas, dólar ou então moeda estrangeira, mas a moeda nacional era rejeitada completamente, porque moeda é papel impresso com uma série de cores diferentes, né? Não moeda não possui valor intrínseco. Se não possui valor intrínseco, as pessoas precisam ter uma confiança de que aquela moeda possui poder de compra. As pessoas não acreditam nisso, então as pessoas vão abandonar a moeda, que é o que ocorre em processos de hiperinflação. As pessoas simplesmente abandonam a moeda. Então, a escola clássica veio com esses princípios, né? São os fatores reais, ou seja, a produção, a produtividade da economia, que vai determinar a prosperidade da economia, e essa prosperidade ocorre em função do mecanismo de mercado. Se as pessoas forem livres para trabalhar, para trocar, para escolher livremente o que desejam. Então, os clássicos partem de uma função de produção agregada, onde o produto da economia é função de capital e trabalho. Esse capital pode ser momentaneamente fixo, ou no longo prazo ele não é fixo, ele é tão móvel quanto o trabalho. E nessa função de produção, o que é que a gente tem? A gente tem uma função de produção onde a gente pode ter rendimentos constantes, crescentes ou decrescentes. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma tabela onde inicialmente existe zero de trabalho e o capital está fixo. Existe algum capital, mas zero de trabalho, então o produto é zero. No momento A. No momento B, o que acontece? Há um trabalhador, como ele interage com o capital, é produzido essa quantidade de produto 10. Então, o produto marginal do trabalho, que antes era zero, passou a ser 10, então o produto marginal do trabalho passa a ser 10, que é a diferença do momento B menos o momento A. 10 menos 0 é 10. O que acontece quando o segundo trabalhador é contratado? No momento C, tem dois trabalhadores, o produto é 20. Qual a diferença? 20 menos 10 é 10. O produto marginal do trabalho é constante, então aqui eu tenho rendimentos constantes. Por quê? Antes era 10, continuou sendo 10, continuou rendimentos constantes, certo? O que acontece no momento D? Foi contratado um terceiro trabalhador, o produto passou a ser 28, 28 menos 20 dá 8, então eu tenho que a produtividade marginal passou a ser 8. Ora, se antes era 10 e agora passou a ser 8, eu tenho rendimentos decrescentes. Ao contratar o quarto trabalhador, produto 33,
Produtividade 5, menos do que 8, rendimentos decrescentes. Contratar o quinto trabalhador, produto 34, com relação a 33 cresceu só 1, 1 é menor do que 5, rendimentos decrescentes também. Quando eu contrato o sexto trabalhador, a produção caiu para 32, 34 menos 32, ou seja, a produção caiu 2, a produtividade marginal se tornou negativa. Né? O que é que isso significa? Significa que nesse processo de contratar trabalhadores, tem algum momento em que a empresa não deve chegar ao sexto trabalhador, deve contratar menos trabalhadores, porque tem uma parte que os rendimentos estão crescentes, ou que os rendimentos estão constantes, que é aqui, e tem uma parte que os rendimentos estão decrescentes, que é aqui, até o quinto trabalhador. Depois, a partir do sexto, além de estar decrescente, os rendimentos passam a ficar negativos. É o que a gente vai ver. Opa! A gente vai ver aqui. Né? O que a gente vai ver aqui? Aqui o que a gente vê é que primeiro trabalhador sendo contratado, momento B, segundo, momento C, terceiro, momento D, quarto, momento E, quinto, momento F e sexto, momento G. Em G eu tenho o quê? Rendimentos negativos. O que é que está acontecendo? Do zero até o segundo trabalhador, eu tenho rendimentos constantes. Do segundo até o quinto, eu tenho rendimentos decrescentes. E do quinto ao sexto, eu tenho rendimentos negativos. Qual seria a quantidade ótima de contratação de trabalhadores? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Ou 0? A gente, então, tem que pensar em termos da produtividade marginal do trabalho e conceituar o que é produtividade marginal do trabalho. Então, conceito de produto marginal do trabalho, a gente pega aqui. O produto marginal do trabalho é quando eu aumento uma unidade de produto, qual foi o impacto disso no produto total? Ou seja, a variação do trabalho foi 1, qual é a variação do produto? Sabendo esse produto marginal do trabalho, eu vou comparar com o custo dele. Basicamente, qual é o custo do trabalho? É o custo de pagar o salário para um trabalhador adicional. Então, eu tenho que comparar a produtividade marginal desse trabalhador adicional com o salário que ele custa. O salário W, produto marginal do trabalho, aqui embaixo, então isso vai me dar o custo marginal. A ideia básica é que as empresas vão demandar trabalhadores de que forma? As empresas vão demandar trabalhadores da seguinte forma. Elas vão comparar o custo de contratar um trabalhador a mais com o preço do produto que ela vende. Ou seja, se eu contratar um trabalhador a mais, quanto de produto esse trabalhador vai incorporar na minha empresa? E qual o preço que eu posso cobrar por esse produto? Enquanto eu conseguir cobrar um preço por esse produto acima do custo desse produto adicional, eu continuo contratando trabalhadores. E aí eu vou parar de contratar trabalhadores quando chegar no seguinte momento. O momento é esse. É exatamente o momento onde a gente, substituindo na equação anterior custo marginal por preço, a gente tem isso aqui. Né? Pondo o salário para um lado, aí a gente vê que o salário desse trabalhador ele tem que ser igual ao preço do produto multiplicado pela produtividade marginal desse trabalhador. Se eu puser o preço aqui embaixo, o que é que eu tenho? Eu tenho o salário do trabalhador dividido pelo preço pelo qual a empresa vende aquele produto, tem que ser igual à produtividade marginal desse trabalhador. Então, é assim que uma empresa vai desejar contratar trabalhadores. Contratação de trabalhadores vai ser função da produtividade marginal e do salário. Portanto, a empresa, na hora de contratar trabalhadores, ela vai olhar para essa função salário. Qual salário? Qualquer salário, W é salário nominal. W sobre P é salário real. Então, ela vai olhar para o salário real do trabalhador na hora de tomar a decisão de contratar. E de que forma ela vai contratar?
ela olha como o salário real se movimenta. Se o salário real estiver subindo, ela vai diminuir a contratação de trabalhadores. Se o salário real estiver caindo, ela vai aumentar a contratação de trabalhadores. Então, essa relação da equação 9 é uma relação negativa, né? Quanto mais o salário real subir, menos vagas ela oferta. Quanto mais o salário real cair, mais vagas ela oferta. Ou seja, a relação entre oferta de vagas e salário real é uma relação negativa do ponto de vista da empresa. Então, se a gente olhar aquela tabela e puser os números a respeito da produtividade marginal do trabalhador, a gente tem basicamente o seguinte: zero, produto era zero, quando um trabalhador é contratado, o produto é 10. Quando o segundo trabalhador é contratado, o produto marginal também é 10. Por quê? Eu estou com rendimentos constantes, né? Olha aqui, né? De A para B, de B para C, rendimentos são constantes. Olhando a tabela, no ponto B, produto é 10, produto marginal 10. No ponto C, o produto total é 20, mas são dois trabalhadores, então o produto marginal também é 10. Os pontos B e C, rendimentos são constantes, certo? Muito bem. O que acontece no ponto D? No ponto D ocorre um negócio pitoresco, né? No ponto D, os rendimentos deixam de ser constantes e passam a ser decrescentes. 8 é menor do que 10. O terceiro trabalhador foi contratado, o produto total foi a 28. 28 é menor do que 20, então eu tenho um produto marginal de trabalho só de 8, que é menor do que 10. Os rendimentos já começaram a ser decrescentes. Significa o quê? Nos pontos B e C, eu tive o máximo de produtividade marginal de trabalho, no ponto D já passou a ser 8. No ponto E, passou a ser 5. Né? A produtividade marginal do trabalho continuou sendo decrescente, por quê? 5. No ponto F, 1. Ponto F1. E no ponto G, que são 6 trabalhadores, o rendimento se tornou negativo. Então, a grande questão é, quantos trabalhadores essa empresa vai contratar? Vai depender do salário real. Né? Se o salário real W sobre P foi igual a 8, então, o que acontece? A empresa contratou o primeiro trabalhador, a produtividade marginal foi 10, mas ela só pagou 8 de salário para o trabalhador, então ela teve um excedente de 2. Ao contratar o segundo trabalhador, produtividade marginal 10, o salário 8. Então, o excedente deixou de ser 2 e passou a ser 4. Aumentou o excedente. Ao contratar o terceiro trabalhador, a produtividade marginal caiu para 8. E o custo desse trabalhador adicional é 8. Então, o excedente continuou sendo 4. 2 aqui, 2 aqui e 0 aqui, 4. O que acontece ao contratar o quarto trabalhador? O excedente, ou a produtividade marginal, vai ser 5. Só que o salário que ela paga é 8. Então, menos 3. 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Mais 0 aqui, 4. Menos 3, 1. Opa, o excedente, que era 4 no ponto D, caiu para 1 no ponto E. Então, ela já não contrata mais o quarto trabalhador, demite o quarto trabalhador e fica só com 3. Porque é onde o excedente é máximo. Então, o que acontece se o salário fosse 5 ou fosse 4? Ela certamente contrataria o quarto trabalhador. Se o salário fosse 1, ela contrataria até o quinto trabalhador. Porque quanto mais um trabalhador é contratado, mais o excedente está aumentando. Ela, portanto, vai contratar trabalhadores até que o excedente adicional seja 0. Então, o nível do salário vai implicar sobre a quantidade de trabalhadores que a empresa vai contratar. Certo? Muito bem. Dito isso, a gente já viu a demanda por trabalho, que é a quantidade de vagas que a empresa oferta na hora de contratar trabalhadores. Agora a gente vai ver a oferta de trabalho, que é o quê? É a quantidade de mão de obra que os trabalhadores estão disponíveis a ofertar para trabalhar. A ideia básica aqui é o quê?
os trabalhadores vão olhar para o salário real e vão dizer: se o salário real for alto, eu desejo trabalhar. Se o salário real for baixo, eu não desejo trabalhar. Sempre é importante lembrar que, para a economia clássica, existe um tipo de desemprego que pode ocorrer sempre, que é o desemprego voluntário, ou seja, aqueles trabalhadores que olham para o salário e pensam: com esse salário não vale a pena abrir mão do meu lazer para trabalhar. Esse salário é baixo demais, então eu prefiro ficar sem trabalhar. Então, quando a gente viu que para a empresa essa relação entre oferta de vagas e salário real é uma relação negativa, para os trabalhadores é o contrário. A equação 11 é o contrário da equação 9. Né? A oferta de horas de trabalho, a oferta de mão de obra disponíveis para trabalhar é uma relação positiva do salário real. A gente viu que a equação 9 era o contrário, né? A oferta de vagas que as empresas disponibilizarão é uma relação negativa do salário real da economia. Já para a equação 11, para os trabalhadores é o contrário. Quanto maior for o salário real da economia, mais horas de trabalho eles vão disponibilizar. Então, para o trabalhador, que grande questão que tem é o seguinte: existem 24 horas em um dia e o trabalhador vai fazer a seguinte escolha: dessas 24 horas, quantas horas eu vou ter de lazer, quantas horas eu vou ter de trabalho? Depende. Né? Aqui existe uma restrição orçamentária, que é a restrição orçamentária das empresas, e aqui existe uma curva de utilidade, que é a utilidade que os trabalhadores terão ao trabalhar. Obviamente, para o trabalhador, quanto mais lazer ele tiver, mais utilidade. Mas também, quanto mais renda ele tiver, mais utilidade. Então, aqui, essas curvas de diferença estão dizendo o quê? O 1 é inferior ao 2, que é inferior ao 3. Quanto mais elevada seja a curva de diferença que o trabalhador atingir, mais bem-estar ele tem. Entretanto, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que, no primeiro momento, o salário é 2 e o trabalhador prefere ter 18 horas de lazer e 6 horas de trabalho. Se ele tem 6 horas de trabalho, ele atinge esse ponto A. O que é que esse ponto A está fazendo? O ponto A é o ponto onde essa restrição orçamentária aqui, ela tangencia essa curva de diferença aqui. Então, no ponto A, a curva de diferença 1 tangencia a restrição orçamentária mais baixa. O que acontece se o trabalhador trabalhasse as 24 horas desse dia? Como o salário é 2, 24 vezes 2, 48. Ele ia ter uma renda de R$ 48 no dia. Entretanto, de repente, o salário subiu de 2 para 3. Foi o que aconteceu. Se esse trabalhador que tinha 18 horas de lazer e 6 horas de trabalho, se ele continuar trabalhando às 6 horas, o que é que ele vai ter? Antes, o salário dele era o quê? 6 vezes 2, 12. Ele abria mão de 18 horas trabalhando, porque ele tinha 18 horas de lazer, só trabalhava 6 horas. 2 vezes 6, 12, ele tinha uma renda de 12 para trabalhar 6 horas. Quando o salário sobe, essas mesmas 6 horas, ele vai ter uma renda de 3 vezes 6, 18. Ele vai ter uma renda de R$ 18 trabalhando as mesmas 6 horas. Com a renda de 18, ele tem um bem-estar acima da curva de diferença U1, mas ainda está embaixo, está abaixo da curva de diferença U2. Ou seja, se ele quiser aumentar o bem-estar dele, ele pode atingir a curva de diferença U2. Como é que ele atinge essa curva de diferença U2? Aceitando trabalhar 2 horas a mais. Então, ele passa a trabalhar 8 horas e diminui o tempo de lazer dele para 16 horas. O que acontece se ele sai desse ponto e vai para esse ponto aqui? Deixando de trabalhar 6 horas e indo trabalhar 8 horas com o salário de R$ 3, 3 vezes 8, 24. Ele abre mão de uma renda de R$ 18 para ter uma renda de R$ 24. Significa o quê? Essas 2 horas a mais de trabalho estão gerando para ele R$ 6 a mais.
Isso está aumentando o bem-estar a ponto dele atingir essa curva de diferença, o 2. Então, o ponto B é um ponto que é preferível a um ponto acima do ponto A, que eu chamaria de A'. Se esse ponto aqui a gente chamasse de A', tem um salário de R$18 trabalhando 6 horas por dia, o ponto B tem um salário de R$24 trabalhando 8 horas por dia, é preferível. Ele atinge uma curva de diferença superior, o 2. Então, ele vai abrir mão de 2 horas de lazer para passar 2 horas a mais trabalhando nesse dia. Por quê? Porque quando o salário era 2, ele tinha 12 de renda no ponto A. Quando o salário passa a 3, ele passa a ter 24 de renda, ou seja, dobra a renda, embora o salário só tenha aumentado em o quê? 50%, né? De 2 para 3. O salário aumentou em 50%, mas ele ofertou mais horas de trabalho e acabou dobrando a renda. O que acontece se o salário sai de 3 e vai para 4? O salário está aumentando 33%, saindo de 3 e indo para 4. O que acontece? Se ele continuar trabalhando 8 horas, ele sai do ponto B e vai para um ponto B'. Esse ponto B' é abaixo da curva de diferença ou 3. Acontece a mesma coisa, né? Ele deixou de ganhar R$24 para ganhar, agora o salário horário, a hora de trabalho é R$4, 4 vezes 8, 32. Ele está ganhando R$32, quando antes ele ganhava 24. O que aconteceu? A hora de trabalho aumentou em 1/3, então ele está ganhando 1/3 a mais. 32 no lugar de 24. Só que aqui ele está numa curva de diferença que é maior do que o 2, porque, obviamente, efeito renda, né? Efeito renda puro, ou seja, a renda dele está mais alta trabalhando a mesma quantidade de horas, mas ele pode descobrir o seguinte: ora, eu estou abaixo da curva 3. Eu posso, já que sofri esse efeito renda, tentar pensar no efeito substituição, que é substituir 1 hora de lazer por 1 hora adicional de trabalho. Aqui eu tenho 16 horas de lazer, aqui eu teria só 15 horas de lazer, aqui eu tenho 8 horas de trabalho, posso trabalhar 1 hora a mais, tendo 9 horas de trabalho no dia. O que acontece? Quando ele substituir esse ponto, que seria um ponto B', com a renda de 32, e vai para o ponto C, ele passa a trabalhar 1 hora a mais, como essa hora de trabalho é R$4, ele deixa de ter uma renda de R$32 e passa a ter uma renda de R$36. R$36 é o quê? É R$12 a mais do que no ponto B e é 4 vezes o salário, 3 vezes o salário que ele tinha no ponto A, R$12. 12, 24, 36. Né? Ou seja, o salário aumentou em 33%, de 3 para 4, mas de B para C, ele aumentou sua renda em 50%, de R$24 para R$36. Por quê? Há dois efeitos aí. Efeito renda, o salário por hora aumentou, e efeito substituição, ele substituiu lazer por trabalho adicional. Então, o trabalhador vai ter uma curva de oferta de trabalho que vai ter essas características. Quando ele se depara com um salário de R$2 por hora, ele oferta 6 horas de trabalho. Quando o salário sobe para 3, ele passa a ofertar 8 horas de trabalho. Quando o salário sobe para 4, ele passa a ofertar 9 horas de trabalho por dia. Ou seja, dois efeitos, efeito renda e efeito substituição, fazem com que o trabalhador, ao buscar um aumento do seu bem-estar individual, ele troque lazer por trabalho adicional. Abre mão de lazer, aceita trabalhar quantidade adicional de horas. Muito bem. A gente tem, então, na escola clássica, basicamente, um modelo que é construído baseado em 3 funções. A primeira é a função de produção agregada, a segunda, a função, opa, a função
oferta de trabalho, e a terceira, a função demanda do trabalho, né? Função de produção agregada, oferta de trabalho e demanda de trabalho. Muito bem. O que essas três funções estão dizendo? Com essas três funções, a gente pode igualar a oferta de trabalho com a demanda por trabalho, ND com NS, e chegar a um ponto de equilíbrio, que é a equação 12, onde a gente vai igualar para chegar ao ponto de equilíbrio. O que a função de produção agregada está me dizendo? Essa função de produção aqui, y igual a f de k n, está dizendo o seguinte: oferta-se emprego, no início eu tenho um grande aumento do produto, os vendimentos são constantes de escala, depois, quando a quantidade de vagas continua aumentando sua oferta, eu passo a ter rendimentos decrescentes de escala. A fonte de produção cresce, mas a taxas decrescentes. Então, vai chegar um ponto onde a gente tem um número de pessoas empregadas associado a um determinado produto da economia, isso de acordo com a função de produção agregada. Muito bem. Com relação ao mercado de trabalho, o que a gente tem? O que esse equilíbrio no mercado de trabalho está me dizendo? A gente tem essa função NS, que é a função que diz que os trabalhadores ofertam horas de trabalho de acordo com o salário. Quanto mais alto o salário, mais os trabalhadores ofertarão horas de trabalho. Quanto mais baixo, menos horas de trabalho serão ofertadas. E aqui a gente tem a função ND, que é uma função da produtividade marginal do trabalho, ou seja, quanto mais produtivo for o trabalho, mais vagas as empresas vão ofertar, e aí vão ofertar mais, e aí quando houver uma queda do salário real, mais as empresas ofertarão, de acordo com essa produtividade. Obviamente, vai chegar um ponto em que o salário é baixo demais, os trabalhadores não vão querer ofertar mais horas de trabalho, embora as empresas queiram ofertar vagas de trabalho. E se o salário for alto demais, os trabalhadores vão querer ofertar muitas horas de trabalho, mas as empresas vão ofertar poucas vagas. Então, aqui existe essa desigualdade, nesse nível de salário muito alto, empresas ofertando poucas vagas, trabalhadores ofertando muitas horas, e aqui existe outra desigualdade, quando o salário é muito baixo. Trabalhadores ofertando poucas horas de trabalho, empresas ofertando muitas vagas. Então, a gente vai chegar a um ponto de equilíbrio, que é o ponto A, com esse nível de emprego de equilíbrio, esse nível de salário de equilíbrio e esse nível de produto de equilíbrio. Com isso, a gente fecha a estrutura da escola clássica, onde eu tenho uma função de produção agregada, uma demanda por trabalho e uma oferta de trabalho. Então, nesse modelo, quais são os determinantes de produto e do emprego da economia? Olhando anteriormente para as equações 6 e 7, que a gente tem nas equações 6 e 7, a gente tem isso aqui, né? O salário tem que ser igual ao nível de preços que multiplica o produto marginal. A equação 7 nos mostra que o produto marginal da economia tem que ser igual ao salário real. Então, olhando para essas funções, as equações 6 e 7, a gente tem essa equação e essa outra equação. Com isso, a gente mostra quando há variações na oferta de trabalho ou na demanda de trabalho, a gente vai ter variações no equilíbrio. No primeiro momento, eu tenho o quê? Essa produtividade marginal e o preço P1. Portanto, ao nível de preços P1, o salário W1 é que vai me mostrar qual vai ser a oferta de mão de obra por parte dos trabalhadores. Então, os trabalhadores ofertam mão de obra de acordo com essa curva e empresas ofertam vagas de acordo com essa curva. Então, o ponto de equilíbrio é esse aqui, equivalente a N1. N1 trabalhadores ficarão empregados, esses trabalhadores receberão o salário W1 e o nível de preços é P1. Só que ocorre um fenômeno. Esse equilíbrio é abalado. Por quê? Há uma mudança do nível de preços. Com o nível de preços indo para P2, 2P1, o que acontece? As empresas desejam ofertar mais vagas de trabalho. Opa, agora
aquilo que o trabalhador me custa é muito menor do que o preço que eu vendo o meu produto. Então, eu vou aumentar a contratação de pessoas. Só que ele vai ofertar vagas de trabalho equivalente a N2. Só que o que acontece com o nível de preços 2P1? 2P1, os trabalhadores que estão trabalhando e recebendo W1 se deparam com a queda do poder de compra, né? Eu tenho aqui W1 que está igual, dividido por 2P1. Antes, o equilíbrio era W1 sobre P1. Como eu tenho agora 2P1, o salário real caiu pela metade. O que acontece quando o salário real cai? Os trabalhadores vão ter uma outra oferta de vagas. Eles vão escolher mais lazer e menos trabalho. Então, a curva de oferta vem para cá, a oferta de mão de obra cai para cá, a oferta de vagas por parte das empresas aumenta para cá. Então, esse ponto não é de equilíbrio. O ponto de equilíbrio vai ser nem aqui, nem aqui. Vai ser aqui. O que acontece aqui? Onde a nova curva de demanda por trabalho se iguala à nova oferta por trabalho. Eu não tenho aumento de emprego de N1 para N2, muito pelo contrário, eu volto para N1. Aqui a gente está em cima de N1. Só que aqui a gente tem o quê? 2W1. Ou seja, quando o nível de preços dobrou, a gente só volta ao equilíbrio quando o nível de salário dobrar. O que acontece? Se mais uma vez o nível de preços aumenta, é o triplo de P1, 3P1. Eu teria então 2W1 dividido por 3P1. O que é isso? O salário é 66% do que era bem aqui, né? Então, salário real caindo. Com o salário real caindo, o que é que os trabalhadores fazem? Eles retraem a oferta de mão de obra. O salário real caindo, as empresas aumentam a oferta de mão de obra para cá, só que os trabalhadores retraem. As empresas aumentam sua demanda por mão de obra, melhor dizendo, enquanto que os trabalhadores retraem sua oferta de mão de obra. Ao retrair sua oferta de mão de obra, eles só continuam ofertando essa mesma quantidade de horas de trabalho N1 se o salário for para 3W1. Ou seja, basicamente, o que a economia clássica está me mostrando? A economia clássica está me dizendo o seguinte, eu tenho um sistema que se equilibra. Sempre que houver um abalo no nível de preços, o nível de salário vai reagir a isso via oferta de mão de obra, as empresas também vão modificar a sua oferta de vagas e o sistema vai se reequilibrar de forma que eu tenha um reequilíbrio do salário real de acordo com a produtividade, né? Pode ser que, nesse momento, alguma coisa ocorra que a produtividade aumente muito. Então, pode ser que o salário real aumente, né? Mas, se não houver mudança nenhuma na produtividade, então, para que se volte ao equilíbrio, o salário nominal vai ter que permanecer o mesmo. E o nível de emprego também terá que permanecer o mesmo. Certo? Bem, com isso a gente acaba a aula de hoje, onde a gente tem uma questão interessante, né? O que a gente viu aqui nesses pontos? A gente começava do nível de emprego N1, sempre havia um abalo, que abalo era esse? É um abalo em uma variável nominal, nível de preços, e tinha uma reação com relação a outra variável nominal, nível de salário. Então, variáveis nominais estão se modificando, e o que acontece? Momentaneamente eu posso ter mais emprego ou menos emprego, mas no final o que acontece? O primeiro ponto de equilíbrio é esse, essa demanda por mão de obra e essa oferta de mão de obra. O segundo ponto de equilíbrio é esse, essa demanda por mão de obra e essa oferta de mão de obra, que dá esse ponto aqui. E o terceiro ponto de equilíbrio é esse aqui, com essa nova demanda por mão de obra e essa nova oferta de mão de obra. O que é que esses três pontos têm em comum? Todos estão em cima dessa reta vertical. O que é que essa reta vertical está me dizendo? Não importa o nível de salários, não importa o nível de preços. Sempre está havendo um ajuste de forma que o salário real seja constante. E o salário real constante gera esse nível de emprego. É esse nível de emprego, com esse salário real constante, que faz com que
seja construída a chamada curva de oferta agregada clássica. O que é a oferta agregada clássica? A oferta agregada clássica, basicamente, é uma oferta agregada, onde o produto é função de capital e trabalho, onde as únicas coisas que podem deslocar para a esquerda ou para a direita, a oferta agregada, é algum tipo de modificação no estoque de capital ou no estoque de trabalho. Quais são as modificações que estão tendo aqui? Há modificações no nível de preços. Os níveis de preço se modificando não alteram a oferta agregada clássica. Basicamente, o governo pode aumentar a quantidade de moeda, o nível de preço pode aumentar, o governo pode aumentar os seus gastos, pode aumentar a demanda por investimento. Para a oferta agregada clássica, nada disso abala a oferta agregada da economia. Ou seja, para os clássicos, só fatores que afetam o produto real da economia são o quê? Estoque de capital e estoque de trabalho. A demanda agregada pode ser afetada de todas as formas possíveis, via aumento da oferta de moeda, via aumento do nível de preços, via aumento dos gastos do governo, via aumento dos investimentos, mas essa variação da demanda agregada não é capaz de afetar a oferta agregada. Para os clássicos, a única coisa que modifica o produto da economia, ou seja, Y1, era o quê? Se houvesse mudanças no estoque de capital ou no estoque de trabalho. Ou seja, ou K ou N tem que mudar. Se não houver nada que afete nem K nem N, o que é que acontece? O produto permanece o mesmo. As únicas coisas que variações em variáveis monetárias terão consequências apenas afetando outras variáveis monetárias, como a gente viu naquele exemplo, uma variável monetária que é o nível de preços mudou, outra variável monetária que é o nível de salários também mudou. Só que se nível de preço multiplicou por 2, nível de salário multiplicou por 2, o que foi que o salário real fez? Permaneceu igual. E se o nível de preço multiplicar por 3? O nível de salário vai multiplicar por 3, o salário real continua o quê? Igual. Ou seja, basicamente essa é a conclusão que a economia clássica chega a respeito de mudanças em variáveis monetárias. As variáveis monetárias não são capazes de abalar as variáveis reais, ou seja, o produto real da economia, que é produto da economia ou nível de emprego da economia, só vai ser afetado por mudanças em variáveis reais, não será afetado por mudanças em variáveis nominais. Então, a ideia básica da oferta clássica é que a oferta agregada clássica é uma reta vertical e na próxima aula nós vamos analisar mais detidamente essa questão da moeda e dos preços vistos pela economia clássica. Então, essa aula a gente encerra por aqui e na próxima aula a gente vai interagir um pouco mais com a visão da economia clássica a respeito de moeda e preços. Ok? Então, é isso. Tenham todos um bom proveito dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido e aproveitado bastante. E até a próxima.